Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Quais os efeitos do jejum no seu dom? Para que serve o jejum? Quando você jejua, o que acontece quando você é usado por Deus? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa Dica Rápida. Bem, Deus nos orienta a jejuar constantemente. Para quê? Primeiro nós vamos ler um texto em Joel capítulo 2, versículo de número 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro e com pranto. No Antigo Testamento Deus mandava jejuar e no Novo também o apóstolo Paulo, os apóstolos, jejuavam ao Senhor. Mas qual o objetivo do jejum? O objetivo do jejum é matar a carne, ou seja, abater os desejos pecaminosos e agradar ao Senhor, evidentemente. Então, quando você jejua, você sente menos vontade de pecar e aí você acaba controlando os seus impulsos e, claro, agradando a Deus. E o que é o jejum? O jejum é quando você se abstém de comida, bebida ou alguma coisa que você gosta para poder agradar o Senhor. Tem gente que faz jejum tomando água, tem gente que não toma água, tem gente que fica 6, 7 dias a pão e leite, a pão e água, enfim. Tem vários tipos de jejum que hoje eu não vou entrar nessa questão. Apenas hoje a gente vai trabalhar um outro assunto, os efeitos do jejum no seu dom. Hoje nós vamos explicar 3 dons, como funciona, você tem 3 dons. Se você jejuar, o que acontece quando você é usado por Deus. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube. Só você clicar em se inscrever e ativar o sininho das notificações do lado. Você clica em todas, aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá, o primeiro dom que a gente vai trabalhar hoje é o dom de louvar. Quando nós somos cantores, levitas ou instrumentistas, quando nós jejuamos antes de cantar, sai mais unção da boca da gente. Unção é o poder de Deus para quebrar a força de Satanás. E saindo mais unção, você começa a cantar, acontece o que? As pessoas são libertas, doenças podem ser expulsas, demônios podem também ser expulsos. As pessoas choram, se entregam ao Senhor Jesus com mais facilidade, sai mais vida do louvor. Não sei se você percebeu, tem pessoas que cantam, você fala, legal você cantando. Tem outras que quando canta, meu Deus, eu senti a presença de Deus, que coisa mais gostosa. Você sente uma presença maior. Por que será? Porque essa pessoa, essa segunda pessoa, com certeza ela ora, jejua, se entrega mais ao Senhor, então obviamente Deus a usa mais. Vamos em Atos 16, 25 ou 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Paulo e Silas eram 2 servos que oravam e jejuavam constantemente. Então o que aconteceu? Quando eles começaram a cantar, a gente não sabe qual hino que eles cantaram, quando eles começaram a cantar, desceu um anjo forte e quebrou, libertou todos os presos daquela prisão. Olha só, que coisa espetacular. Quando nós louvamos a Deus e nos consagramos diante dele, Deus pode enviar anjos para quebrar os cadeados de todas as pessoas que estão naquele ambiente. As pessoas são libertas, a macumba é destruída, a doença desaparece. Muito legal, né? Eu sou cantor, eu sei como isso funciona. A gente tem uma banda, o Ministério de Louvor da nossa igreja, e quando a gente jejua, se consagra, é diferente. Deus quebra todo aquele peso espiritual do culto. Aquilo vai embora na hora que você começa a ministrar, começa a dedilhar o violão. Coisas maravilhosas acontecem, as pessoas se prostram diante do Senhor. É muito legal. Então você tem que jejuar mais para que o dom de louvor fique mais forte na tua vida. Uma coisa importante também, você não precisa estar em jejum na hora que você estiver cantando, tá? Eu vou cantar 9 horas da noite, eu vou entrar em jejum 6 horas. Não há necessidade. Você pode orar jejuar um dia antes, entendeu? Eu vou cantar na sexta-feira. Eu vou jejuar quinta. Eu vou jejuar quarta, para que Deus me use bastante na sexta. Pode ser também. Não há necessidade de estar em jejum naquele momento. Mas se você sentir assim, faça assim, tá? Do jeito que o Espírito de Deus te orientar. Segundo dom, o dom de pregar. O que acontece quando a gente jejua antes de pregar? Sabe o que acontece? As palavras fluem mais fácil da boca da gente. A gente entende o texto melhor. Deus dá revelações profundas em cima do que a gente está pregando. Seja qual for o texto que você for pregar, você vai pregar em Moisés, vai pregar em Abraão, vai pregar em Timóteo, vai pregar em Paulo, vai pregar em Pedro. Na hora que você começa a pregar, Deus te dá revelações tremendas.
E aí as pessoas se prostram com mais facilidade à palavra. Quando você faz o apelo, você consegue ganhar mais pessoas para Jesus. Você tem mais autoridade e confiança para orar depois da pregação, né? Você acaba de pregar, vai orar o povo. Aí Deus te dá aquele poder maior. Então é muito legal. Então eu sempre jejuo também para fazer esses vídeos para você. Aí Deus me usa mais, eu fico assim com mais graça, com mais força. As palavras fluem fácil. Eu posso estar pensando em outra coisa que a palavra vai saindo da boca. É muito legal o jejum. Tem gente que não jejua, fala que o jejum é do Antigo Testamento. Por isso eles não são tão usados por Deus. Só fica falando besteira e perseguindo os outros. Mas quem entra na palavra de Deus é diferente. Ele tem vida. Ele não ensina como os escribas, né? Ele ensina como o Senhor Jesus, como são. Tem gente que prega, mas você vê assim, esse irmão está falando, eu estou até dormindo, cochilando aqui. Porque não tem vida nas palavras. Então quando a gente prega, a gente tem que ter vida. Eu tenho que estar falando o problema da pessoa. Às vezes você está passando por uma doença e eu estou falando de dinheiro para você. Você não está nem aí com dinheiro. Você está doente. Então eu tenho que acertar o seu problema. Então, na pregação, como é que eu acerto o problema? Estando em jejum. Ajuda bastante você ter a revelação. Vamos meditar em Atos 2, versículos 14 e 41. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutai as minhas palavras. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Olha a mensagem do apóstolo Pedro. Ele começou a pregar, quase 3.000 almas entregaram a sua vida a Jesus num dia só. Mas também Pedro era um homem consagrado, né? Antigamente ele não era, ele negou Jesus, mas depois ele tomou um prumo com Deus, né? E aí Deus começou a usá-lo poderosamente, ele orando, jejuando, lendo a palavra. Deus salvou 3.000 almas numa mensagem só. Então Deus também possa te usar poderosamente na sua igreja, nas redes sociais, para que almas se convertam nas mãos do Senhor. Através da palavra, quando você está pregando a palavra, você está em jejum, Deus começa também a quebrar julgos, doenças que ele não quebraria se você não tivesse em jejum. Por exemplo, eu já orei, eu já preguei muitas vezes, e quando eu acabei de pregar, eu perguntei: alguém aqui foi abençoado? Tanto nas lives quanto nas igrejas. A pessoa fala assim: meu caroço desapareceu, um monte de caroço desapareceu. Eu pregando, eu não orei, eu só preguei. Porque a palavra tem poder, é a palavra que cura, não fui eu que curei ninguém. É a palavra de Deus que cura. Mas quando você está em jejum, a palavra de Deus cura com mais poder ainda. Agora acho que você entendeu, né? Terceiro dom, o dom de libertação. O que acontece se você jejuar e você tem o dom de libertação? Você consegue enxergar mais fácil o demônio na vida do outro. Porque você vai expulsar os demônios. Mas você não sabe nem se tem demônio ali. Mas quando você está jejuando, você consegue enxergar o mundo espiritual. Deus te dá visões, te dá discernimento. Você consegue sentir, cheirar, saber, ouvir os espíritos das trevas. E aí fica mais fácil você identificá-los e expulsá-los. E parece que sai um poder maior da sua mão também. Quando você põe a mão assim, parece que o que você demoraria 2, 3 minutos para expulsar um demônio, você pode expulsá-lo com 5 segundos. Então é muito bom estar em jejum. Olha Mateus 17, 21. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Há demônios que você expulsa fácil. Sim, há. Mas tem demônio, se você não tiver em oração e jejum, Jesus ensinou isso, você não consegue mesmo. Ele fala que não vai sair, pronto, ele teima com você. Então nessa hora é muito importante você jejuar por causa disso. Vai aumentar o poder de Deus nos seus lábios e nas suas mãos. Quando você está em jejum, parece também que você fica mais corajoso contra o mal. Aquele medo assim vai embora. Você fica assim, parece que você é o próprio Deus naquele ambiente, sabe? É muito legal. E aí não adianta o demônio falar que não vai sair, que é a coisa que você não está nem aí com isso. Você fica muito firme com aquilo, entendeu? Então é legal. Então você tem que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana você deve jejuar para você ser muito usado por Deus. E eu expliquei 3 dons hoje, mas tem um monte. Tem o dom de evangelizar, o dom de fazer visita, o dom de aconselhar, liderar célula. São muitos dons que você tem. Quando você jejua, Deus também te usa poderosamente em todos eles. Então comece a jejuar hoje e você vai ver o grande poder de Deus na sua vida. Se esse vídeo sobre consequências do jejum te ajudou, por favor deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas também jejuem e sejam muito usadas por Deus. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe. A paz.